Boa noite! Estamos começando a nossa primeira aula de aquecimento. Que alegria! Bora! Boa noite, boa noite! Que coisa boa! Hoje nessa aula tão especial e tão esperada, porque esse conteúdo realmente ele é o fundamento, ele é o primeiro passo para que o seu filho de fato consiga aprender. Boa noite! Bora! Boa noite, Débora! Isabelle, vamos chegando. Vamos para nossa aula. Tô super animada para essa semana de aquecimento, porque hoje eu vou falar sobre como fixar o conteúdo estudado. Amanhã eu separei até alguns pontos fundamentais de como desenvolver uma boa rotina de estudo. Eu sei que muitas vezes os pais eles se sentem perdidos. Como que vai conciliar, né? A criança que estuda meio horário na escola, em casa, no outro meio horário, como você pode contribuir? Ou a criança que faz homeschooling, como que você pode organizar o estudo? Nós vamos falar sobre tudo isso. Hoje sobre o conteúdo e como fixar e amanhã como organizar. Boa noite! Quem tá animada aí? Conta aqui pra mim quem tá animada. Quem já estava aí ansiosa para nossa semana de aquecimento, nos preparando para o nosso maior evento que vai acontecer na semana que vem, os dias 10, 12 e 14. Como fixar o conteúdo? Por que muitas vezes a criança ela estuda e passa um tempo ela se esquece? Às vezes no mesmo dia, passam horas e ela se esquece completamente do conteúdo que está sendo estudado. Por que acontece isso? Será que esse conteúdo está sendo aplicado de forma errada? Será que o problema é a criança? Será que o problema é a professora? Será que o problema é o material? Onde está o problema? Onde mora o problema? É isso que nós vamos entender hoje. Meu filho, olha aí a Rita falando. Tem criança que acontece isso aqui? Tem filho mais de alguém que acontece isso? Esquece do conteúdo que estudou? Às vezes até faz a prova, tira uma boa nota, mas depois se esquece completamente do que estudou. Principalmente agora, entrou férias. E aí, quando voltar, vai lembrar do conteúdo ou realmente esquece? Conta aqui pra mim. Aí a Caramelle, o meu. Pois é. Vamos entender por que isso acontece e vamos ajudar os nossos filhos. O que a gente pode fazer para ajudá-los? Já dei alguns minutinhos aí pro pessoal ir entrando e bora começar. Já estamos avisando aqui para todos que fizeram a inscrição. Olha, Nayara, minha filha. Parece que tem amnésia. A Débora, eu esqueço. Pois é. O que vocês vão aprender aqui hoje, vocês não vão aplicar só na vida dos filhos, não. Vocês vão aplicar na sua própria vida. Você vai ver como você vai conseguir aprender, como você vai conseguir fixar o conteúdo, reter de uma forma muito mais consolidada, tá bom? Então bora? O meu esquece no mesmo dia. Pois é. Então vamos entender por que isso acontece. Então vamos lá. O nosso cérebro, ele é realmente uma máquina muito poderosa e nós precisamos aprender a utilizar. Da mesma forma que quando a gente pega ali um celular, né? A gente lê o manual, ou pelo menos deveria fazer isso, né? E pra gente entender como que funciona, como é que a gente pode extrair o melhor daquele aparelho ali, certo? Isso também funciona no nosso cérebro, só que a gente não vem com esse manual. E muitas vezes nós não sabemos utilizar da forma como deveríamos. E isso é um grande problema. Por quê? Porque os conteúdos eles são aplicados de forma errada. Nós não sabemos o que fazer para ajudar os filhos e eles vão ficando literalmente naquele prejuízo, ou seja, sem conseguir aprender. O que nós vamos conversar aqui ao longo de toda essa semana, né, e na semana que vem, onde nós teremos as nossas aulas fechadas, não se refere a método. Eu vejo muitas pessoas brigando por causa de métodos. O método tal, o método tal. Não. O nosso objetivo aqui
é fazer com que o nosso filho aprenda. Então, se eu estou aplicando um conteúdo de uma forma que o meu filho ele não está entendendo, ele não está aprendendo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não posso me apegar a um método e achar que é o método que vai resolver a situação. Não é. É a forma como o conteúdo é aplicado. Porque até o melhor método, se for aplicado de forma errada, não vai trazer bons resultados. Então, o nosso objetivo aqui, do início ao fim, é fazer com que os nossos filhos aprendam, é fazer com que os nossos filhos consigam extrair o melhor de cada conteúdo. E existe uma forma para isso. Então, vamos entender. Entendendo que o nosso cérebro é essa máquina poderosa, nós vamos compreender que existe o funcionamento adequado. Então, quando a criança ela vê um conteúdo na escola, ela não está aprendendo, ela está literalmente vendo um conteúdo e entendendo sobre algum conteúdo. Muitos pais se prendem à literatura, somente à literatura, achando que o fato do seu filho passar o dia lendo ou o fato de você ler o tempo todo, isso faz com que você aprenda. Quando, na verdade, a leitura, ela é o início. Ela é a porta, é a primeira portinha que se abre, tá? A leitura, quando a pessoa ela fica presa na leitura e ela não faz nada com aquilo, ela não põe em prática, ela não pratica, ela não faz absolutamente nada, aquilo realmente vem para consumir o tempo e dar aquela sensação do que está aprendendo, que está estudando, quando na verdade não. Porque o verdadeiro estudo, ele só acontece quando nos colocamos numa posição de atividade. Atividade. Tanto é que você pode perceber que você já fez várias leituras de vários livros, de várias histórias, de vários... E você não se lembra. Você se esquece, literalmente. Quando você chega na última página do livro, você não lembra de absolutamente nada do que você leu. Então, por que a criança ela esquece do conteúdo? Porque ela não estudou. Essa é a verdade. Ela só viu o conteúdo. Então, para aquela criança que está na escola, muitas vezes os pais eles acham que a criança ela vai aprender na escola. Isso não vai acontecer. A criança ela vai entender sobre um conteúdo, ela vai ver um conteúdo. Ela só vai conseguir realmente aprender quando ela de fato começar a estudar. Estudar aonde? Em casa. Como? Aplicando, fazendo exercícios, fazendo atividades. Então, todo conteúdo que é visto pela criança precisa ser praticado pela criança no mesmo dia. Nós vamos ter uma aula falando só sobre essa questão do horário, tá? Hoje eu quero te explicar como que você vai estruturar o estudo para que o seu filho consiga fixar o conteúdo. Por que ele não consegue fixar? Então vamos entender que pro aprendizado real existem 3 pontos. 3 pontos. O primeiro, ver e entender. Quem é esperto vai anotar para não esquecer, tá? Anota, pega papel e caneta para anotar. Então, o primeiro ponto é ver e entender. O segundo é praticar. E o terceiro é fixar. Quais são os momentos que vão acontecer tudo isso? Então, se você está contando uma história para o seu filho, se ele está lendo uma história, ele está vendo e entendendo. Quando ele está na escola assistindo a aula que a professora está dando, ele está vendo e entendendo. Quando você está explicando algum conteúdo novo para o seu filho, está dando alguma matéria nova para o seu filho, ele está vendo e entendendo. Quando é que esse conteúdo é fixado? Quando ele começa a fazer atividades, e não uma ou duas, várias e várias e várias, de forma repetitiva. Repetitiva. Por quê? Eu gosto até de dar um exemplo que ilustra bem essa situação. Imagina uma estrada. Nessa estrada, quanto mais você passa por ela, quanto mais você passa pelo mesmo caminho, essas marcas elas vão ficando mais fortes.
Então, o nosso cérebro, ele tem conexões. E essas conexões, elas vão se fortalecendo à medida que você vai praticando uma mesma atividade de forma repetitiva. Vamos entender. Então, no final eu vou responder todas as perguntas, tá? Então, o que acontece? Se o seu filho vê um conteúdo na escola, chega lá, faz uma atividade e não pratica mais, essa conexão, ela é muito fraquinha. Então, logo, ela é substituída por uma mais forte. Imagina você que sabe dirigir. Quando você tirou a carteira de motorista, provavelmente você se sentiu um pouco insegura, você era mais atenta, você ficava com mais, né? Depois que você foi fazendo isso repetidamente, você já não pensa mais para fazer o que você faz. Você faz literalmente no automático, você passa a marcha automático, você faz tudo no automático. Por quê? Porque essa repetição fez com que esse comportamento, com que essa sua forma de agir realmente virasse um padrão. Para o aprendizado funciona exatamente da mesma forma. Então, qual é o problema no sistema educacional nos dias de hoje? É que os alunos, eles veem muitos conteúdos, todos de forma desorganizadas e todos de forma superficial. Vê um conteúdo, passa pelo conteúdo, já começa um novo. Por quê? Porque não dá tempo. Por quê? Porque o objetivo é cumprir cronograma. O objetivo é cumprir um currículo. Por isso, enquanto você não entender que para o seu filho aprender ele vai ter que praticar, enquanto você não entender que para o seu filho fixar o conteúdo ele vai ter que fazer muitas e muitas e muitas atividades. Tem mãe que não aceita atividade, tem mãe que fica brava. Ah, que trem chato, ficar repetindo. Mas é a repetição que gera padrão. É a repetição que gera fixação. E aí eu falei 2 pontos. Primeiro, ver e entender. Segundo, praticar para fixar. Quanto mais a criança pratica, mais esse conteúdo se consolida. E o terceiro, Priscila, é o fixar. Quando ocorre esse fixar? Quando ocorre esse fixar? Quando a criança dorme. Quando a criança dorme. Olha só, a Ju, eu já quero muitas atividades. Calma que eu vou chegar nessa parte aqui, porque também muita atividade é um problema. Vou explicar por quê, tá? Me lembra, tá, Ju? Então, o que acontece? À noite acontece o fixar. É exatamente à noite que o nosso cérebro, ele começa a trabalhar, eliminando tudo aquilo que é informação e fixando tudo aquilo que é conhecimento. Imagine só, se o nosso cérebro ele é uma máquina poderosa, imagina se todas as informações que acumulamos ao longo de toda a nossa vida ficassem armazenadas, se fixassem. Olha só que loucura, o nosso cérebro ia ficar muito sobrecarregado, é muita coisa. Então, como Deus faz tudo na perfeita, né, harmonia, na perfeita inteligência, o que ele fez? Aquilo que não é importante, aquilo que não é fundamental, é eliminado. Vai ser jogado fora. E aquilo que é importante vai ser fixado. Como é que o nosso cérebro consegue distinguir aquilo que é importante daquilo que não é? Daquilo que é fundamental para aquilo que não é? Como que ele consegue fazer essa distinção? Através da repetição. Quando nós fazemos alguma coisa muitas vezes, várias vezes, repetidamente, o nosso cérebro entende, opa, isso deve ser importante. Tá se repetindo. É importante. Então, quanto mais a criança repete, mais conexões fortes são feitas, mais difícil é para esquecer. Quanto menos a criança faz uma atividade, quanto menos ela repete, mais fácil é dela esquecer. É como se a gente escrevesse na areia. Imagina aí, vamos escrever na areia agora. Escrever na areia é fácil ou difícil? Fácil, não é? Muito fácil, moleza. Pega um palitinho ali ou com o próprio dedo você consegue escrever qualquer coisa que você quiser na areia. Ok?
E escrever numa pedra, numa rocha, é fácil ou difícil? Muito difícil, muito difícil. Vai te exigir muito esforço. Você vai ter que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar várias vezes, repetidamente, pegar lá um ferrinho bem fininho e ficar lá indo e voltando até você conseguir escrever, né, aquilo que você deseja. É muito difícil. Mas o que acontece? Quando você escreve na areia, embora seja fácil, é muito fácil de apagar também. Qualquer ventinho, qualquer coisinha, apaga. O nosso cérebro, o nosso sistema límbico acontece da mesma forma. Se você só passa pelo conteúdo, em pouco tempo, talvez horas, talvez no mesmo dia, aquilo ali desapareça. Só que, se você repete, é igual a pedra. Embora seja muito difícil para marcar, para fazer ficar profundo, a criança ela não vai se esquecer do conteúdo. Ela realmente vai fixar. Aquilo ali vai se internalizar. Então, o problema central da educação nos dias de hoje é exatamente esse. Não gastam tempo, não oferecem a oportunidade para que a criança possa fixar o conteúdo. Se a gente entendesse que realmente a capacidade, a inteligência, a habilidade, a vocação, tudo isso é aprendido. Tudo isso são qualidades que se desenvolvem na criança. São competências que precisam ser trabalhadas. Literalmente, você nasce ali, igual todo mundo. Ninguém nasce gênio, ninguém nasce poeta, ninguém nasce... não! Agora, o meio que você está inserido vai influenciar, obviamente. Tem pessoas que acham que é genética, mas é muito mais do que genética. É meio, é o ambiente que você está inserido. É a forma como você estimula o seu filho. Se o seu filho ele for estimulado desde sempre, se o seu filho for ensinado como se deve estudar, ele alcança o melhor potencial dele. E ele pode ser, ter e fazer o que ele quiser na vida. Não vai existir dificuldade, não vai existir empecilho. A questão é que o nosso crescimento deveria ser evoluir a cada dia. Só que hoje o que está acontecendo? A gente está percebendo que as pessoas elas estão literalmente regredindo. Porque as crianças elas não se esforçam mais, elas não treinam mais. Elas estão literalmente acomodadas numa zona de conforto em que elas querem ficar o dia inteiro no celular, no computador. E ela vai deixando de desenvolver habilidades e competências que são fundamentais para a vida dela. O cérebro vai ficando literalmente atrofiado. Tanto que você vai perceber que tem crianças que não conseguem de fato fixar nada, não conseguem se concentrar, não conseguem manter o foco, não conseguem ter atenção. E aí o que eles fazem? Ritalina na criança. A criança ela tem TDAH, ela tem dislexia, ela tem isso, tem aquilo, tem aquilo. É óbvio. Essa criança ela é hiperestimulada o tempo todo. Essa criança ela não consegue se concentrar, não consegue manter o foco. Por quê? Porque os conteúdos passam uma velocidade impressionante. A criança não aprende, dá remédio para ela. A criança não aprende, leva ela ao médico. É muito mais fácil medicar e conseguir controlar do que solucionar. É isso que eles fazem. Agora, você tem que abrir os seus olhos e entender que existe um processo para que a criança aprenda. Se você não cumprir esse processo, o seu filho não vai aprender. E aí, o que a gente está conversando aqui, o que a gente está falando aqui, não é sobre notas. É sobre aprendizado. Porque se uma criança estuda num dia e faz a prova no dia seguinte, provavelmente ela lembra. Ou se ela estuda logo em cima da hora da prova, ela vai lembrar também. Mas passa pouco tempo, ela se esquece. Enquanto a gente não entender o verdadeiro funcionamento do nosso cérebro, a criança ela não evolui. Enquanto a gente ficar buscando culpados e justificativas para o fracasso dos nossos filhos, a criança ela não muda, ela não evolui.
Porque o que a criança precisa é do estímulo certo, no tempo certo, na intensidade certa. Porque também não adianta também ficar jogando um monte de atividades para criança. Não é a quantidade desordenada. Então, por exemplo, o menino vai ter prova, ele vai estudar 5 horas seguidas, 6 horas seguidas. Os mais velhos, eu vou estudar 12 horas. Não adianta. Isso vai sobrecarregar a criança. A criança tá com dificuldade, então a criança estuda de manhã, faz aula particular, faz reforço, aula particular a parte da tarde toda, chega em casa e ainda vai fazer atividade. A criança, ela passa o dia achando que está estudando. Tudo isso vai ser jogado fora. Por quê? Porque não adianta ter informação e não saber usar a informação. Não adianta ter a informação e não conseguir aplicar, praticar a informação. É como se existisse um limite. Porque o nosso cérebro, ele é perfeito. E aí o que acontece? Tem um limite diário de coisas que podem ser absorvidas. Então, qual é o ideal para os nossos filhos? É estudar todos os dias um pouco. Não precisa ser demais, mas ele precisa estudar todos os dias, não na quantidade, mas na profundidade. Então, quando as pessoas me perguntam, Pri, então qual que é a quantidade ideal de conteúdo? A quantidade que você conseguir fazer com que seu filho aplique. Porque ele vai ver e entender, ele vai praticar tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, tudo que ele vai ter que fazer atividade para praticar. E depois fixar, dormir. Por que é tão importante você ter uma casa bem ordenada, uma casa organizada? A criança, ela aprende em meio a uma organização. A criança, ela tem que ter hora para estudar, hora para acordar, hora para se alimentar, hora para brincar. A criança, ela tem que ter rotina. A criança tem que ter hora para dormir. Aí tem mães que deixam a criança dormir de madrugada, 1 da manhã, meia-noite, 11 da noite, 10 da noite. Meu filho gosta de dormir. E aí? Seu filho acorda, por mais que você fale, não, mas ele não sente, ele não acorda cansado não, ele não sente. Vai influenciar no desenvolvimento dele, na competência dele, na habilidade de ter atenção, de ter foco, de conseguir aprender os conteúdos. Por quê? Porque o cérebro não teve tempo à noite para fazer todo o processamento necessário. E o processo do aprendizado, ele sempre vai acontecer de forma diária, a cada 24 horas. Então, se seu filho viu um conteúdo e não praticou, dormiu, jogou um dia da vida do seu filho no lixo. Você viu a atividade, praticou, seu filho não dormiu o suficiente, jogou um dia da vida do seu filho no lixo. Agora eu te pergunto, é ou não é o que acontece hoje? A vida vai passando, as crianças estão passando na vida como se não fosse. Entra um ano, sai um ano, entra um ano, sai um ano, entra um ano, sai um ano. E a criança de fato não fixa nada. As coisas estão passando, o ano está passando e o aprendizado não está ficando nada. Seu filho não sabe ler esse direito, não sabe escrever corretamente, não sabe se comunicar. Não se lembram do conteúdo que deu semana passada. Agora eu queria entender o seguinte: qual é a justificativa para esse desespero, para esse descontrole de sair entupindo a criança de conteúdo, sendo que nada está sendo fixado? Não é melhor dar menos, ter o processo da repetição para que haja o aprendizado, para que esse conteúdo realmente venha a se fixar e ela consiga ir evoluindo de forma gradativa, mas de forma muito bem consolidada? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a estudar.
Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter capacidade de se concentrar em meio à distração. Hoje eu falei isso com os meus filhos. O computador, o Luiz estava fazendo aula de inglês e o computador começou a apitar. Pi, 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 pi. Aí ele falou assim, mãe, eu não vou conseguir concentrar, como é que eu vou conseguir fazer a aula? Eu falei, filho, você tem que desenvolver a capacidade de se concentrar mesmo em meio a distrações. Nós não podemos condicionar o nosso comportamento, o meu desenvolvimento, a situações externas que eu não tenho controle. Não tenho. Sabe aquela criança que quando faz a criança ela não consegue estudar porque está desconcentrando? Imagina uma casa que tem um monte de filho. Então você não vai conseguir desenvolver uma boa rotina de estudo, porque um chora, um grita, o cachorro late, o papagaio... Nós não podemos nos condicionar a isso. Como que a gente faz isso com os nossos filhos? Treinando. Treinando. Então, não se desespere. Não pense, não acredite que vai ser a quantidade que vai definir o sucesso do seu filho, o desenvolvimento do seu filho. Na semana que vem, eu vou disponibilizar as 3 aulas gratuitas da maratona. Eu vou falar sobre o processo da leitura, o passo a passo para você introduzir a ortografia e a importância da gramática na vida do seu filho. E eu vou mostrar como esses conteúdos se comunicam e por que o seu filho não consegue avançar na leitura, na ortografia. E vai ser uma aula muito prática, com muitas atividades. Inclusive, quem não fez a inscrição tem que fazer, porque essas aulas elas não vão ficar disponíveis aqui no Instagram, tá bom? Então, digita maratona aqui nos comentários, que a minha equipe vai te mandar um link para você fazer a sua inscrição, para você entrar no grupo do WhatsApp, para você poder pegar as atividades para você aplicar com seus filhos, para você não perder. Tem que estar lá no grupo do WhatsApp para você receber o link da aula e as atividades, ok? Porque essas aulas de aquecimento são as aulas que vão te dar condições para você conseguir aplicar os conteúdos. Entende? É exatamente isso. Eu vejo as pessoas desesperadas. Desesperadas. Pega um conteúdo aqui, tem que dar aquilo ali, tem que colocar a criança para fazer aquilo ali, mas não entendem o verdadeiro processo do aprendizado. Qual tem que ser o seu objetivo principal? Fazer com que o seu filho consiga realmente fixar o conteúdo, aprender o conteúdo. E isso vai nos exigir tempo. Tempo de apresentar um conteúdo, oferecer as atividades, aplicar as atividades. É assim que eu explico para as minhas alunas. Você está fazendo ali uma simples atividade de separação silábica. É naquela atividade que você vai aproveitar para trabalhar as regras da separação silábica. É naquela atividade que você vai trabalhar todos os conceitos que são importantes para ali, para aquele conteúdo. A gente não pode achar que as coisas estão acontecendo sem um objetivo. Nós não podemos deixar que os nossos filhos desenvolvam o hábito de ficar enrolando para fazer as atividades. A criança, ela precisa entrar num ritmo, desenvolver um hábito para que ela consiga realmente entender que o processo do aprendizado ele acontece durante toda a nossa vida. A escola, ela vem para pôr um ponto final. Então, você vai se formar, acabou, tá livre, né? E aí não fala, tô livre, nossa, não preciso mais, tô livre. Não. Nós estudamos pro resto da nossa vida. Eu dei férias pros meus filhos essa semana, coisa que normalmente eu não faço. E tá tudo certo para quem dá férias, tá tudo certo, tá? A gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas eles continuam fazendo inglês todos os dias, eles continuam fazendo a leitura em voz alta todos os dias, eles continuam fazendo a leitura guiada todos os dias, eles vão continuar fazendo a caligrafia todos os dias.
Nossa, mas que... Né? A menina falou pra mim, mas isso não é férias de verdade, não. Poxa, faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Eu estou treinando os meus filhos para a vida. Eu estou treinando os meus filhos para que eles entendam que a gente está sempre em busca de evoluir, de melhorar. E o estudo faz parte da nossa vida. Agora, a criança ficar plantada 4 horas pregada na televisão, que nem um zumbi, não tem problema, né? Não tem. Aí pode. Agora, se colocar a criança para fazer uma atividade, cansa. Colocar a criança para fazer alguma coisa, não pode. Então, gente, a gente tem que começar a abrir os nossos olhos e entender o seguinte, que o estudo, ele precisa ser organizado. O estudo, ele precisa ser sistematizado. O estudo, existe o passo a passo, essa sequência desses 3 pontos que eu falei para vocês. Ver, entender, fazer para praticar e o terceiro, fixar. Se você não cumpre esses 3 pontos dentro de 24 horas, seu filho vai esquecer do que ele estudou, do que ele viu. Porque ele não estudou, ele só viu o conteúdo. Não tem que ter pressa. Agora, não acredite, não ache que a escola vai dar conta de fazer isso. Porque não vai. A escola, ela tem um objetivo: cumprir o cronograma e só. Eu sou professora, eu sou pedagoga. Eu dei aula por vários anos, eu trabalho na área da educação há mais de 20 anos. Não parece, né? Que é quase minha idade. Mas é, mas é verdade. Então, assim, não adianta a gente ficar nesse jogo de empurra. As professoras, elas não são educadoras. Quem educa é pai e mãe. A professora passa instrução para a criança e a criança treina em casa. A professora, ela tem que cumprir o cronograma. Não importa se ela tem boa vontade, se ela não tem. Tem professores que tem professores que não tem. Tá tudo certo. Não adianta aqui a gente ficar buscando culpado, porque, afinal de contas, vai sobrar para o nosso filho. Então, o que você tem que entender? Poxa, parar de ficar pensando no que passou. Nossa, porque se eu tivesse percebido isso antes, eu podia ter mudado essa situação. Nossa, porque se eu... A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. As pessoas, elas vivem do passado. Ah, porque se eu tivesse feito, nossa, se eu soubesse disso antes, se eu... Não! Você tem que focar no agora. Qual é... Aí eu tô... Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Qual é a situação que o seu filho está neste exato momento? Qual que é a situação? Qual é a dificuldade que você percebe que o seu filho tá? Ele não sabe estudar, não gosta de estudar, tá com dificuldade para ler, não consegue escrever, não consegue concentrar. Qual que é? Qual que é? Porque quando você sabe, quando você consegue identificar a dificuldade, você consegue traçar planos para conseguir ajudar o seu filho. Agora, olha só. Se a gente entender que quando a gente tem estratégia, não tem que ter força. Não é na força. Porque olha aqui, tá falando, ó. Aqui a escola manda muitas atividades, tipo, de cada matéria 4 folhas. Tá. A outra tá aqui me falando. A Adriana falou, aqui a professora não manda nada. Olha só, olha só. Nós temos que ter sabedoria. E eu vou ensinar para vocês ao longo de todas essas aulas como que você vai conseguir distinguir realmente se o que está sendo mandado é o ideal e o suficiente ou não. Porque a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Tem escola que não manda nada. Tem escola que manda demais. Mas as coisas, elas precisam ser bem ordenadas. Peraí. Olha só, não adianta a escola mandar um caminhão de atividade, sendo que a criança, ela não vai conseguir absorver tudo aquilo. Não vai conseguir.
Não vai. O que é inteligente? O que é saudável? É a professora, é a escola, oferecer um conteúdo, oferecer atividade para que a criança treine esse conteúdo e oferecer condições para que essa criança treine esse conteúdo de uma forma consolidada. Não adianta eu pegar 700 folhas e pedir para a criança fazer e a criança passar lá 4 horas tentando fazer, e aquela luta, porque o menino não vai querer ficar, e aí vai começar a brigar, e aí você vai começar a xingar, e aí o menino vai começar a chorar, aí o menino vai fazer a letra de qualquer jeito. Por quê? Porque a mão dele já tá quase caindo, de tanta dor, de tanto escrever. E vai fazendo de qualquer jeito, e aí a criança, ela vai desenvolvendo o hábito de faz de qualquer jeito pra você ficar livre logo. Inclusive tem mãe que fala, filho, faz logo pra você ficar livre disso, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais. É ou não é? É ou não é, gente? Fala se não é. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? É o seu filho conseguir ter a oportunidade de treinar, de fixar. Como que a criança vai aprender a tabuada? Memorizando, repetindo, 1 vez, 2, 3. Como que a criança vai aprender gramática? Memorizando e aplicando. Memorizando e aplicando. Ele vai entender uma regra, vai ouvir sobre uma regra, vai ver sobre uma regra e vai praticar. Quando você está lendo um livro, você vai ler a história, você vai anotar, vai fazer resumo, vai fazer esquema, vai anotar pontos importantes. Ah, eu não sei o que eu anoto. Palavras ali que você achou importante, palavras ali que você achou interessante. Se não se colocar em movimento, você não aprende. Por exemplo, vocês que estão aqui me vendo hoje, se vocês não estiverem anotando, tudo que eu tô falando aqui vai ser esquecido. Porque a gente aprende pela repetição e pelo forte impacto emocional. Sabe aquele momento assim que marcou? Às vezes quando você estava estudando, seja coisa boa ou ruim, que você não se esquece. Pois é, fixou. Por quê? Foi, imagina prensando. Foi um impacto. Ficou marcado. Ficou profundo. Difícil de esquecer. Agora, aquela aulinha que a professora fica falando e o menino fica lá, uns dormem, outros conversam, eles ficam ali naquela passividade, aí fica voando, porque tá pensando lá no desenho que tava assistindo, tá pensando lá no joguinho do celular, tá pensando em tudo menos no que tá sendo falado ali. E literalmente a criança fica lá 4, 5 horas na escola sem entender e aprender nada. Ok? Então, lembre desses 3 pontos. Cumpra esses 3 pontos. Se você não conseguiu desenvolver uma boa rotina de estudo na sua casa, se você não conseguiu organizar os horários na sua casa. Então, se o seu filho vai para a escola, esse conteúdo tem que ser estudado no mesmo dia. Aí mora um grande problema, dependendo do horário que seu filho chega. Então, se o seu filho estudar à tarde, se ele chega tarde em casa, ele tem que estudar o conteúdo que ele viu no mesmo dia. Então ele vai ter que estudar à noite. Só que ele não pode dormir tarde também, porque tem o terceiro processo, lembra? Então, é isso. Primeiro ponto, ver e entender um conteúdo. Ele vai ouvir, ver e entender sobre um conteúdo. Ele vai receber uma informação, ok? Segundo ponto, ele vai praticar, ele vai se colocar em atividade, ele vai fazer atividades referentes a esse conteúdo que ele acabou de ver. Terceiro ponto, fixar. Isso acontece quando a criança dorme. A criança, quando ela dorme, o cérebro está fazendo todo o processamento, jogando fora aquilo que é informação e fixando aquilo que foi transformado em conhecimento. Como que a gente transforma informação em conhecimento? Através da repetição. A repetição faz com que essas conexões neurais se tornem cada vez mais fortes, mais firmes, mais consolidadas, e isso fica muito difícil para a criança esquecer. Fica mais fácil de lembrar e mais difícil de esquecer.
tá bom? Então, se você não cumpre essas 3 etapas, esses 3 processos dentro de 24 horas, a criança não aprende. À noite, quando a criança dormir, tudo que ela viu quanto a informação que ela estudou lá na escola, ela vai ser jogado fora. Vai ser jogado fora, tá? Então, nós precisamos nos organizar. Ah, Priscila, mas eu não tenho tempo para ajudar meu filho. Você não precisa de muito tempo. Você precisa entender que se eu vou ensinar dígrafo pro meu filho, eu vou oferecer atividades para que meu filho treine sobre dígrafo. Se eu não consigo aplicar dígrafo, encontro consonantal e encontro vocálico com meu filho no mesmo dia, não preciso fazer isso no mesmo dia. Eu faço um bem feito. No outro dia, depois, eu vou rever o que eu fiz e vou fazer outro bem feito. A nossa sociedade, a nossa geração, ela está completamente desordenada, desorganizada. Tá todo mundo louco, pirado. Por isso que eles estão jogando remédio nas crianças. Todo dia eu recebo mensagem de pai e mãe que tá jogando remédio na criança. Deixando a criança literalmente dopada. Dopada. Porque aí ele consegue ficar parado na sala ouvindo. Mas não entendem os efeitos. Por que essa criança tá assim? O que levou essa criança a ficar desse jeito? Todo mundo acelerado, a casa é um caos. A criança não tem horário para acordar, não tem hora para estudar, não tem hora para comer, cada um come, um pega, vai pra televisão, o outro vai, um caos. Se a gente não começar a ordenar o básico, as outras coisas não melhoram. Tira seu filho da frente da televisão. Tira esse menino. Para de dar celular pro seu filho. Para de se iludir achando que é pedagógico. A criança tá aprendendo. Mas o que tem que aprender mesmo não aprende. Por quê? Porque tá hiperestimulado. Aí os professores têm que ser palhaço lá na sala, tem que ficar plantando bananeira para ver se consegue chamar a atenção da criança, porque nada chama a atenção da criança, nada é interessante, nada, porque ela tá tão hiperestimulada que ela tem que ter cenas de cinema para conseguir chamar a atenção dela. Ela não consegue focar, ela não consegue concentrar. Ela voa o tempo todo, ela se dispersa o tempo todo. Você tá falando com ela, ela tá parecendo que tá lá em outro planeta. Mas esse desespero, achando que a tecnologia vai fazer com que seu filho desenvolva... Olha, eu não sou contra a tecnologia. Muito pelo contrário. Eu sou contra o excesso. Eu não sou contra o uso. Eu sou contra o abuso. Os meus filhos fazem aula de inglês no computador. Eles fazem aula de música usando um aplicativo. Mas a forma de usar que tá sendo um problema. Hoje a criança não escreve, hoje a criança não pode ler, hoje a criança ela é o centro. O problema do construtivismo, tá todo mundo esperando partir da criança, não vai partir da criança. Não vai partir da criança não. Você tem que conduzir o seu filho, você que tem que ordenar o seu filho, você que tem que conduzir o seu filho. Priscila, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer isso? Começando a organizar a sua casa. Começando a organizar a rotina. Estabelece um horário para o seu filho acordar. Não deixe o seu filho ficar dormindo até as 10 da manhã. Coloca o seu filho para acordar cedo. Coloca o seu filho para dormir cedo. Estabelece um horário para leitura. Estabelece um horário para ele estudar. Ah, mas ele não quer. Problemas, ele vai estudar. Desde quando ele que tem que decidir? Ele que decide. Não é ele que decide. É você. Ah, mas ele vai emburrado. Vai, não tem problema não. Daqui a pouco ele acostuma. A gente tem que parar de achar que é a criança que manda. Se fosse partir da criança, criança nenhuma ia aprender a ler e escrever.
Eu sei que não é fácil. Eu sei. Mas sabe qual que é o problema de desenvolver uma boa rotina? Eu vou falar sobre isso, eu acho que na nossa aula de quarta, que eu vou falar sobre ensinamento e treinamento. Eu vou falar muito sobre desenvolvimento de hábitos de rotina. Não perde essas aulas durante a semana não, minha gente. Quem não fez a inscrição para participar da maratona, essas aulas são fechadas, tá bom? São aulas fechadas. Quem não fez a inscrição não vai receber aula, não vai receber atividade. Vocês têm que ir pro grupo do WhatsApp. Digita maratona aqui. Minha equipe vai te mandar o link lá no direct. Você vai lá, clica, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp e fica lá, tá bom? Porque depois que sair do grupo do WhatsApp, não tem como voltar. E aí vai perder as atividades e vai perder as aulas, tá? Qual que é o problema do hábito, né? Porque todo mundo pensa no hábito num bloco. Todo mundo tem medo de começar. É muito difícil. Começa. Vai ajustando aos pouquinhos. Deu errado. Não tem problema, continua. Faz dar certo, não para. Eu não consigo, eu me sinto incapaz. Eu falei sobre isso na nossa aula de hoje de manhã. Todos os dias a gente tá tendo aula 7 e 7 da manhã aqui. Fica gravado no YouTube. A gente precisa começar a mudar a nossa autoimagem. A forma como a gente se enxerga. Os nossos filhos, eles são literalmente o nosso reflexo. As crianças estão completamente perdidas porque nós estamos perdidos, porque nós não conseguimos direcionar os nossos filhos, porque a nossa casa tá um caos, porque você quer dar conta de tudo. E eu sei que muitas vezes a gente tem que dar conta de muita coisa, mas poxa, você tem que ter claro ali o que é uma prioridade. Os nossos filhos, eles precisam ser estimulados. Os nossos filhos, eles precisam ser estimulados. Você quer que seu filho aprenda 5 línguas? Você quer que seu filho aprenda qualquer coisa, sei lá. Ele tem capacidade para isso. Ele só precisa receber o estímulo certo na intensidade certa. As crianças hoje, elas não recebem o estímulo na intensidade certa. Meu filho estuda 7 conteúdos, 7 matérias, latim, hebraico, inglês, espanhol, química, física, biologia. Eu quero entender só o que ele tá fixando. Porque se seu filho estiver vendo todos esses conteúdos e ele tiver condições de fazer atividades para fixar todos esses conteúdos, que maravilha! Que maravilha! Agora, se não dá, imagina uma escada. Uma escada com vários degraus. Todos os dias a gente pode subir um degrau. Todos os dias. A gente não pode pular. Eu vou subir 3 hoje, eu vou subir 4. Não, todos os dias você sobe um. Todos os dias você sobe um. Se você conseguir estruturar a rotina de estudo. Se você conseguir mostrar para o seu filho que a gente estuda por toda a nossa vida. Porque essas pessoas estão mandando maratona. Carvalho, Nicole, todo mundo está escrevendo maratona para poder se inscrever para o nosso evento, tá? Para ter acesso às aulas e às atividades. Essas aulas são gratuitas, mas elas são fechadas. Elas não vão ficar aqui no Instagram, tá bom? Deu para entender? Agora eu vou tirar algumas dúvidas. Deu para entender? Amanhã eu vou falar sobre como desenvolver essa rotina de estudo. Como desenvolver a rotina de estudo? Como que a gente faz para desenvolver a rotina? Como que a gente distribui esses conteúdos? Eu vou trazer exemplos práticos, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Quem tem dúvida, manda aqui para mim. Porque eu não consegui acompanhar os comentários, certo? Quem não fez a inscrição, digita maratona. Minha equipe vai te mandar uma mensagem no seu direct, tá? Vai lá no direct, faz o seu cadastro, entra no grupo do WhatsApp para vocês não perderem as aulas fechadas e as atividades, tá? Todos os dias nós temos live 7 e 7 da manhã aqui no Instagram. E durante essa semana todinha nós teremos aula às 20 horas e 7 minutos, que vai ser as nossas aulas do Esquenta. Amanhã eu vou falar sobre como desenvolver a rotina do estudo,
certo? Então vamos lá. Deu para entender? Não adianta ficar jogando conteúdo para criança se isso não vai gerar compreensão e retenção. O nosso objetivo é gerar compreensão e retenção. Se a gente joga conteúdo de forma desorganizada, a criança vê aquilo e ela esquece. Estou precisando fazer uma rotina para o meu filho, quero muito sua ajuda. Então fica amanhã na nossa aula, Aparecida, eu vou falar sobre isso, tá? Meu filho traça muito. Qual app você usa de música? Eu uso o Simple Piano. Ele é um app pago. Dificuldades na leitura e na escrita da minha filha. Arielle, a nossa aula 1 da maratona, no dia 10, eu vou falar só sobre leitura. Na aula 2, eu vou falar só sobre ortografia. Você já fez a sua inscrição para receber as aulas? Olha só. A Micaela. Olha só, a Micaela. Como faço para ter constância? Qual que é o segredo da constância? É o mesmo segredo do aprendizado. É um pouco todos os dias, sempre. É um pouco todos os dias, sempre. É um pouco todos os dias, sempre. Micaela, o que precisa mudar? O que precisa melhorar? Anota isso. E começa a fazer um hábito por vez. Uma coisa por vez. Uma coisa de cada vez. Vai fazendo de forma repetitiva. Não queira. Né? E, gente, isso é igual a dieta. Isso é igual dieta. A pessoa tá na dieta, ela corta tudo. Come só folha, vira lagarto. Come só folha. Só que você não vai aguentar sustentar isso por muito tempo. E aí você para, e aí você come, volta a comer tudo de novo, o dobro. Então, o que é melhor? Você mudar aos poucos? Vai demorar um pouco mais? Vai, mas não tem problema. A gente não tá falando aqui, não é uma corrida. Não é quem chega primeiro. É sobre chegar. Não é sobre quem chega primeiro. Então você começa e não para. Vai mudando uma coisa de cada vez. Vai ajustando. Começa a ajustar os horários na sua casa. O horário que vocês acordam. O horário que vocês dormem. Começa a estabelecer uma rotina para alimentação na sua casa. Defina qual é o horário que o seu filho vai estudar. Então, por exemplo, eu faço homeschooling. Os meus filhos não vão para a escola. Eles estudam todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã. Entendeu? Então, essas coisas precisam ser ajustadas. Maratona. Oi, Pri, nova aqui. Tô consumindo seu conteúdo sempre que posso. Como comprar o seu material que você mostrou nos stories? Gente, todos os materiais do programa PDL serão disponibilizados no dia 17, logo após as nossas aulas da maratona, tá? Nós teremos aula no dia 10, no dia 12 e no dia 14. Para ter acesso a essas aulas, precisa fazer a inscrição. Quem não fez, só digitar maratona. E na segunda-feira, no dia 17, nós vamos abrir as inscrições da nova turma para ter acesso aos materiais, tá, Nayara? Fica ligadinho, não perde as aulas, não. Como consigo estimular um aluno a manter o foco dentro da sala de aula? Então, Laura, o que acontece? Retirando as distrações, né? A gente tem que tirar as distrações. Agora, a gente tem que entender que hábito é algo que precisa ser desenvolvido. Foco também. A forma de aplicar a atividade, o tempo que essa atividade está sendo aplicado também é importante. Uma vez eu atendi uma aluna e eu falei justamente sobre isso. Ela, Priscila, eu não tô aguentando, porque os meninos ficam enrolando, fica demorando para fazer atividade. Eu falo mesmo, termina logo para você ficar livre. E eu falei assim, pois é, o que é mais inteligente? O que é mais produtivo? É fazer menos exigindo foco. Porque, gente, o hábito, ele vai começar, é pequenininho. É pequenininho mesmo. É aos pouquinhos. Então, é melhor diminuir na quantidade de atividade, exigindo da criança foco, do que ficar prolongando demais e a criança enrolando.
Eu vou falar sobre essa questão do hábito amanhã, tá? Na nossa aula. Então, assim, talvez a forma como tá aplicando a atividade não tá legal. Porque se as crianças estão dispersando demais, talvez essa atividade está muito demorada. Então, você tem que rever essa questão. A maratona tem certificado sim. Quem assistir as 3 aulas, no final recebe certificado. Na aula eu explico. Deixa eu ver se tem mais aqui. A inscrição é pelo WhatsApp? Não, Esther, só digitar maratona, que a minha equipe vai te mandar o link no seu WhatsApp, no seu direct. Aí você digita seu e-mail e entra no grupo do WhatsApp. Meu filho tem 10 anos e está começando a ler agora. Tá certo, Caroline. Não deu para ser antes, tudo bem. Mas agora você vai focar para que ele consiga desenvolver e não só aprender ler por ler. Realmente chegar à fluência, conseguir alcançar a compreensão, ler e entender aquilo que está lendo. Você tem que conseguir potencializar aí a leitura do seu filho. Pri, não reter o conteúdo. Retomamos de qual etapa do ver e entender? Olha só, gostei dessa sua pergunta, Su. Olha só. Essa questão de voltar é uma questão muito delicada e perigosa. A criança, quando ela vê e ouve um conteúdo, entende ali aquele conteúdo e ela se esquece daquele conteúdo, a gente precisa voltar. Quando a gente fala em voltar, a gente tem que tomar cuidado, porque eu já vi várias e várias pessoas que ficam assim. Inclusive, eu já tive alunas assim, nas mentorias eu fiz as correções para que elas mudassem essa forma de pensar. Muitas mães têm esse pensamento. Não, eu quero que o meu filho... Eu quero ter certeza que ele entendeu tudo, que ele aprendeu tudo. Então eu vou voltar tudo. Vou voltar, tá lá a mãe ensinando o som da letra. A criança já tava lendo mais ou menos, mas tá lá ensinando o som da letra. Porque eu quero ter certeza que não vai ficar nenhuma lacuna. E muitas mães voltam tanto, que não deixa a criança avançar. Toma cuidado com o voltar. A gente tem que voltar, fazer uma revisão e identificar qual é a dificuldade que a criança tem. Qual é a dificuldade que ele tem. Certo? E identificou a dificuldade, por exemplo, seu filho não tá conseguindo ler. Você identificou que ele tá trocando as letras, tá trocando o F pelo V, o P pelo B. Poxa, então você tem que voltar e trabalhar esse ponto específico. E trabalhar com ele. Por que a criança não fixou? Porque ela não treinou o suficiente. Ah, Priscila, eu expliquei, ele não entendeu. O que eu faço? Explica de outro jeito. Ah, Priscila, ele continua sem entender. Você vai ter que encontrar uma forma de explicar pra ele, pra que ele entenda. Ah, ele não tá entendendo, eu tô falando, ele não tá entendendo. Então você mostra. Por isso que no programa eu tenho vários recursos. Por quê? Principalmente quando a gente se fala de gramática, às vezes é muito difícil pra criança entender uma regra visualmente. Então quando ela vê aquilo sendo aplicado, ela, entendi. Por exemplo, a sílaba tônica. Entendi. Porque ela viu o recurso. Precisa ser visual, às vezes. Então, a gente tem que buscar essas formas de aplicar. Por isso que o método aplicado de forma adequada funciona. Não é só o método. Precisa ter o método, precisa ter o material e a importância do acompanhamento. Porque com o acompanhamento, quando você percebe que não tá tendo resultado, poxa, alguma coisa precisa ser ajustada. Alguma coisa precisa mudar. Tá bom? O que devo fazer para informar a escola, já que o método da escola... O que devo fazer para informar isso à escola, já que o método da escola e não aplica as provinhas? Eu não entendi a sua pergunta, Ellen, mas assim, quando a gente escolhe a escola para os nossos filhos, a gente tem que entender que a escola, ela vai adotar aquele método e por mais que você não concorde, é muito difícil que ela mude por você. Ou por causa de algum pai, alguma mãe. Né? Então, assim... Você pode falar, conversar, mas o mais certo seria você trocar de escola, já que você não concorda com o que está sendo aplicado ali na escola, né? E outra coisa, às vezes você fala, Pri, na minha cidade não tem outra. Tudo bem, faça você em casa. É isso que a gente tem que entender. A gente não pode achar que a responsabilidade está na escola e se a escola não fizer agora, pronto. E agora, meu filho? Não, faça você.
Você pode complementar em casa, você pode organizar, você pode estruturar, você pode fazer pelo seu filho o que a escola não vai fazer. E não vai fazer mesmo, porque não é obrigação da escola. A escola só vai passar informação e não dá tempo. Inclusive porque nos dias de hoje, a intenção é aplicar qualquer outro conteúdo, menos o que realmente é necessário. Aí não sobra tempo mesmo, né? Então, Aine. Obrigada, que bom que você tá gostando. Trocar o filho de escola porque não estou satisfeita com a escola e a professora. É aconselhável? Sim. Se você não gosta da escola, é aconselhável. Quando os meus filhos estavam na escola, eu não gostava da escola, eu tirei ele da escola e pus em outra. Depois que eu vi que eu não conseguia achar nenhuma, eu tirei ele de todas. Olha a caixinha de pergunta, vou olhar. O que significa PDL? Programa Destravar da Linguagem. É um programa onde você tem acesso a um combo de materiais para você estruturar todo o estudo da língua portuguesa dos seus filhos. Gente, a questão não é só o método da escola. A questão é que as escolas elas têm que cumprir um currículo da BNCC que eles são obrigados a apresentar no final do ano com tudo concluído. Hoje nas escolas, por exemplo, a maioria não exige letra cursiva. Eu conheço crianças que estão no 4º ano e até hoje eles não sabem fazer uma letra cursiva. Por quê? Porque para fazer letra cursiva, a criança vai ter que dedicar, vai ter que treinar, a professora vai ter que corrigir, vai ter que gastar tempo. E tudo que eles querem é não gastar tempo. Então você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer. Não tem como estudar todos os dias com o filho porque a criança tem dever de casa. Amanhã na rotina, de como desenvolver uma boa rotina de estudo, eu vou falar. Ao longo dessa semana eu vou falar sobre isso. Quem tá com o filho na escola, como que vai conciliar o horário de estudo? Quanto tempo? Como? Como conciliar o estudo da escola com o estudo em casa para complementar? Vou falar sobre tudo isso. Já troquei 3 vezes de escola, mas as escolas de hoje não adianta. É complicado. Complicado. No caso, eu adulta, que tenho muita dificuldade com ortografia, principalmente acentuação e pontuação, posso usar o método para que eu consiga entender melhor? Olha só, Lari, o que acontece? O programa, ele tem como foco o ciclo fundamental. Só que quando a gente pensa em gramática, a gente sabe que a gramática ela é uma só para qualquer um. Para adulto, para criança. Por que você tem dificuldade? Provavelmente você não estudou gramática de forma consolidada. Você não aprendeu a ortografia correta. Você não estudou sílaba tônica, as regras da sílaba tônica, a classificação da sílaba tônica. Por isso você tem dificuldade com a acentuação. Então, assim, a pessoa ela vai saber utilizar a vírgula, a pontuação. Não é, me dá a receita aqui, onde que eu ponho a vírgula. Não, tem uma sequência lógica do estudo da gramática. Tem uma sequência. Então, você consegue utilizar o programa para aprender? Sim. Eu tenho uma aluna, não sei se ela tá aqui hoje, da Ciel, que ela passou no concurso público, dando aula para a filha dela, utilizando o meu material. Ela aprendeu e aplicou. Ela deu tanta aula para a filha dela que ela aprendeu as regras e aprendeu e aplicou e passou no concurso público. É o objetivo do programa? Concurseiros? Não. Mas a mãe passou. Por quê? Porque o conteúdo é um só. Então, você pode, com certeza, aplicar com seus filhos e aprender, que é o que as mães no programa fazem. Elas aprendem. Então, é isso, tá bom? O meu não escreve na letra cursiva. Pois é, minha filha está aprendendo com 12 anos a letra cursiva. O PDL pode ser adaptado à sala de aula. Você pode aprender para aplicar, com certeza. Esse método serve para todos os anos, por exemplo, o 6º ano. Deixa eu falar uma questão aqui, dessa questão da idade, tá? Hoje, principalmente nos dias de hoje, essa questão da idade é algo bem complexo. Por quê? Porque eu tenho alunos que fazem parte do programa que tem 14 anos. E o programa não era para essa idade. Então, depende. Essa criança do 6º ano, ela domina bem a ortografia? Ela domina as regras da gramática? Ela sabe toda a parte de fonologia? Ela sabe o que é uma vogal, uma semivogal? Ela consegue identificar a classificação das palavras? Ela consegue acentuar as palavras de forma correta? Ler e entender aquilo que está lendo? Porque é a fonologia que vai dar essa estrutura para a criança ler e entender aquilo que ela está lendo. A Jaxélia aí, ó. A Jaxélia aqui, ó.
Aí, ó, quem passou no concurso. A gente vai fazer uma live juntas. Eu vou marcar. Pois é, então assim, se o seu filho já tá dominando esse conteúdo, não precisa do programa. Agora, se você percebe que o seu filho precisa estruturar, aí você consegue, aí você pode utilizar. Olha só, a professora comentou que talvez não consiga ensinar a letra cursiva. Ellen, então você vai ensinar. Você vai ensinar. Meu filho tem muita dificuldade na letra cursiva. Meu Deus do céu, a escola... Gente, letra cursiva é treino. É treino. Existe o formato, existe lá o caminho, né? Onde que começa, onde que termina. E é treino. Por que que não ensinam para as crianças? Porque vai ter que treinar, vai ter que gastar tempo. O aprendizado vai exigir isso. Discordo quando diz que professor não quer trabalhar. Sou CP da rede municipal do São Paulo. A maior dificuldade é que as famílias não mantêm rotina na escola. Gente, contar uma coisa aqui pra vocês. Eu não tô falando nada de professor não quer trabalhar. Nada a ver, nada a ver. Eu estou falando que se os pais não complementarem, se os pais não assumirem, a escola não vai fazer pelos pais, tá? A gente precisa entender e ter capacidade de interpretar. Esse é um dos principais problemas da sociedade no dia de hoje. Ninguém sabe interpretar. A pessoa fala A, a pessoa tá entendendo BC, tá? A questão é, você tem que fazer o seu papel como pai e como mãe. Dentro da sala de aula, a professora ela não vai fazer. E eu não tô falando porque a professora é má, porque a professora é boa, por nada disso. Porque quando eu tava na sala de aula, eu também não podia fazer. Porque eu tinha que cumprir um currículo e eu tenho que apresentar tudo. Eu tenho que passar por todos os conteúdos até o final do ano. Não importa se a criança aprendeu ou não. Se ela não aprendeu, ela vai ter que buscar em outra forma. O pai vai ter que complementar em casa, porque na escola não dá tempo. Então, não vamos nos colocar aqui como vítima, não vamos nos colocar nessa posição aqui, porque aqui a gente está te mostrando que você tem que ser protagonista, você tem que ter autorresponsabilidade para assumir a educação do seu filho e fazer o que ninguém vai fazer por ele. Porque o sistema educacional está corrompido. O sistema educacional treina a criança só para fazer prova. O sistema educacional literalmente treina a criança para fazer prova. Prova disso é que na pandemia a criança ficou muito tempo sem ir para a escola. Quando ela voltou, as notas foram lá embaixo. Por quê? Porque elas não tiveram tempo de treinar para a prova. O objetivo é nota. O objetivo não é aprendizado. O objetivo é nota para o vestibular. O objetivo não é o aprendizado. É sobre isso que a gente está falando aqui. O aprendizado. Se não cumprir as 3 etapas, a criança ela não aprende. Ela não aprende. Não só a criança, qualquer ser humano, porque o cérebro é o mesmo. Ok? Então, olha só. Quem não fez a inscrição, faça. Amanhã eu vou falar sobre como desenvolver uma boa rotina de estudo, tá bom? Todas essas questões, essas dúvidas eu vou responder ao longo da semana, tá? Olha lá, meu filho tem TDAH... tudo mais, quando passa a escrita, ele trava em letra de forma, ele escreve na cursiva, ele não consegue. Pois é. Certo? Ó, beijo pra vocês, te espero amanhã, às 20h07, na nossa segunda aula de aquecimento. Segunda aula de aquecimento, como desenvolver uma boa rotina de estudo. Eu vou te dar o passo a passo de como que você vai organizar. Tempo, quantidade, tudo bonitinho, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Quem tá com dúvida, põe lá na caixinha que eu vou responder agora lá na caixinha.